Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão. Então, eu deixei pronto aqui para a gente poder trabalhar um pouco. Vamos montar, eu vou disponibilizar, lógico, esse mapa mental depois para vocês poderem dar uma olhada com mais calma. E, bem, o foco aqui no caso vai ser tentar montar dois computadores, como é previsto na prova de vocês, né? Sendo um deles um computador AMD, tá? E um deles um computador Intel. Na prova é obrigatório fazer um de cada? Não, tá? Eu vou montar os dois para quem tiver preferências, montar aí o que achar melhor. Então vou montar aqui um Intel, né, focado somente no Intel. Aqui vai ter todos os itens, vamos começar, lógico, como mencionado, pela placa-mãe. Aqui para acompanhar, nós vamos ter aqui o arquitetura de hardware, né, nosso arquivo de anotações. Eu vou subir bem lá em cima, né, ó, a gente está até aqui já bem baixo. Aqui na parte de cima nós temos a parte da placa-mãe, né, onde nós temos todos os detalhes que eu já passei em aula. Então vocês vão poder dar uma olhadinha nesses detalhes, poder dar uma lida boa neles, né? E eu vou usar esse arquivo, essas anotações, como vamos dizer assim, nosso parâmetro para acompanhar e entender o que eu preciso escolher. Lógico, vocês vão poder utilizar ele durante a prova? Sim. Não é obrigatório, né? Como mencionado. A ideia desse vídeo é ser uma espécie de revisão, tá? Então vamos ir logo ao que interessa, né? Vamos começar o mais rápido possível. Então tá, vamos começar aqui pelo PC AMD. Bem, quando a gente for aqui ver a parte da placa-mãe, nós temos a primeira coisa, né? Compatibilidade física. Ou seja, eu tenho que estar atento a alguns tópicos. O primeiro, o slot da memória RAM, o socket, o encaixe da CPU e o fator de forma para poder denominar aí o meu gabinete. Então, falando na questão física da minha placa-mãe, eu vou ficar atento e é recomendado sim você anotar esses três tópicos, tá? Então, escolher a placa-mãe, qual que é o slot da memória RAM, qual é o DDR dela, né? Qual é o socket do processador e qual é o fator de forma dele. Assim, eu vou saber qual gabinete eu escolho pelo fator de forma, qual processador eu tenho como opção pelo socket e qual a memória RAM que eu posso optar pelo slot, tá? Tirando a questão de compatibilidade física, nós temos aqui a questão lógica, tá? Então, nós vamos ter aqui as limitações, né, que a gente já viu. Então, sempre vamos ficar de acordo com o limite, né, pela placa-mãe. Então, para obter questão de velocidade dos componentes e também ficar atento aos limites de overclock da placa-mãe. Então, ela vai falar ali para a gente que ela não consegue compreender uma memória RAM até, né, acima dos 3.200 MHz. Então, com isso, eu já sei que eu não vou poder escolher uma memória RAM com uma velocidade natural, né, uma frequência natural de 3.200 para cima. Posso escolher? Pode. Porém, na prova e do ponto de vista prático, do ponto de vista técnico, você está gastando dinheiro a mais numa coisa que você não vai estar utilizando. Professor, mas tem o overclock ainda? Concordo, tem o overclock ainda. Para isso, a placa já estipula um limite em overclock. Você pode optar sim por comprar uma memória RAM no limite da sua placa-mãe e com um bom limite de overclock, tentando acompanhar também o limite da sua placa-mãe. Então, a gente consegue trabalhar bem. As mais antigas, e principalmente o lado da Intel, talvez a gente tenha uma pequena dificuldade em questão de overclock em alguns casos, tá? O de memória RAM só em placas antigas, porque não tinha o XMP, então tem uma dificuldade ali da hora de fazer overclock de RAM, tá? Não era uma prática super comum, né? Em placas bem antigas. E algumas nem tem a opção na BIOS, né? Para você fazer esse tipo de coisa. Porém, o de processador, aí sim a gente vai ter uma limitação declarada, né? Então a Intel bloqueia muito, né? Tem muito processador bloqueado, já a AMD, né, libera o que você quiser. Bem, sem mais delongas, vamos lá. Aqui então, a única coisa que eu sei, né, que eu tenho como limitação atual é que meu PC é AMD. Então eu vou focar nisso, tá? Então vamos lá pela placa-mãe. Placa-mãe. E bem, eu vou colocar aqui a AMD para a gente poder montar um computador AMD. Temos aqui algumas partes, né, algumas placas-mães aqui interessantes, uma boa faixa de preço, né, uma dica, né, A320M, né, chipsets do tipo A320, A520, esse aqui
A520 também, eles vão ser entendidos como placas-mães de entrada. Não é só o chipset que você consegue observar isso, tá? Você olha a construção da placa-mãe, olha a forma como ela é montada e você consegue entender que ela é uma placa-mãe. Tem aquelas bem de entrada mesmo, bem simplona, e tem aquelas, né, mais trabalhadas, aquelas de que, pô, é de entrada, mas tem uma coisinha ou outra ali que dá uma ajuda, tá? Então, as placas-mães de entrada a gente vai entender que elas têm o foco de dar uma bela economia pra gente, tá? Bem, se você tem uma limitação de orçamento bem baixa, você economizar na placa-mãe é uma coisa muito boa, porque você consegue focar em outras partes que levam um pouco mais de dinheiro. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, a placa-mãe, né, essa A320M da Gigabyte, que inclusive é a que eu tenho no meu PC, estou para fazer um upgrade ainda. Bem, ela é uma boa placa-mãe de entrada, né, muitas limitações, né, a gente vai dar uma olhadinha nela, e é ela que eu vou escolher. Tá? Aproveitar aqui que ela está num preço muito bom. Tem outras aqui que está com desconto, tá? Que daria um preço interessante. Só que aí tomem cuidado, principalmente na prova com questão de desconto, coisa assim, o estoque dessa placa aqui, ó, os descontos valem somente por 12 horas. Aí você bota lá o valor com desconto para mim, e aí eu vou corrigir sua prova e, bem, o desconto acabou, o preço está mais caro, você quebra o orçamento e eu não sei, né? Você só vai descobrir isso quando for dar nota e dar o detalhe. Você estourou o orçamento porque a placa-mãe está mais cara. Então, se você for pegar uma coisa situacional, tá com desconto, não sei o que, e tiver questão limitante de horas, por 12 horas, por 10 horas, por um dia, por 2 dias, por via das dúvidas, eu recomendo, além do link, coloca um print lá no arquivo, que aí não tem erro, fala, tá, mas aqui tava com desconto, beleza. Só nesse caso, tá? Preço normal é preço normal. Vamos lá. Bem, vou escolher então essa criança. Aqui a gente consegue conferir muita coisa pelo nome, né? Então, Gigabyte marca, GA A320M S2H modelo, sendo A320M o chipset, S2H sendo o HEV, né? Ou seja, vamos dizer assim, uma espécie de revisão, a ordem de lançamento, né? Então, ela é a S2H, então talvez tenha a S1. Essa aqui ela é revisionada, ela tem umas correções, ela tem umas coisinhas, tá? Então é só uma questão aqui de revisão, tá? E GA é o prefixo da marca mesmo. DDR4, então beleza. Vindo aqui no nosso PC, na minha placa-mãe, né? Vamos acrescentar aqui um slotzinho, que ela é DDR4, tá? Vou colocar aqui bem pequenininho. Beleza? Então ela é DDR4. Que mais que nós temos? Ela é AM4, né? Então por ser AMD, ela é AM4, é uma placa-mãe até que recente, não é muito antiga. Então ela é AM4. Então vamos aqui novamente. Vou deixar aqui pequenininho. AM4. Bem, e o terceiro é o fator de forma, que aqui no nome não está mostrando, porém aí nós vamos para onde interessa, onde nós vamos trabalhar, que é na especificação técnica. Então vamos descer um pouco. Como eu já tenho duas informações, eu vou descer direto lá para o final, procurar, né, o formato, o fator de forma dela, e ela é do tipo MATX, né, micro ATX. Então o gabinete aí, eu não vou ter muitas limitações em relação a ele. Então, aí. Por ser MATX, eu consigo pegar qualquer gabinete, desde o gabinete de fato MATX, né, o pequenininho, até o ATX, o mediano, e o EATX, né, aqueles gabinetes bem grandes, bem específicos, né, meio que já um pouco extravagantes. Então ela é MATX. Beleza? Então temos aqui as primeiras 3 informações da nossa placa-mãe. Agora a gente vai completar as questões de memória, de processadores, e o fator de forma ele vai ficar aqui meramente informativo. Não tem mais o que a gente tirar disso, né? Bem, então tá. Vamos subir. Vamos lá. Agora eu vou dar um belo zoom aqui para ficar muito bom no vídeo para vocês poderem dar uma lida. Vamos começar aqui. Então é sempre bom se acompanhar aqui pela esquerda, né? Ó, que vai ter as categorias, pelo menos na Pichel vai ser assim, outros não assim. Isso aqui não é uma propaganda, tá? Então para vocês comprarem essa placa nessa loja. É o primeiro que apareceu. Tá passando umas motonas aí. Vamos lá. Beleza. Então vamos aqui, primeira coisa que ele mostra pra gente, CPU.
Aqui no caso, então, eles estão falando que eles aguentam processadores Ryzen e a 7ª geração dos Athlons. Ou seja, quando eu for escolher o meu processador, eu posso optar sim por um Ryzen, mas eu posso também pegar a 7ª geração do Athlon, que, né, um pouco abaixo do desempenho de um Ryzen, mas o preço acompanha. Então, se o desempenho está um pouco abaixo, o preço também acaba caindo um pouco. Pode ser que você não encontre com muita facilidade um Athlon, tá? Eu vi porque eu já procurei alguns e, eu encontrei, assim, 2 modelos, sabe? Não muito distintos. E usando já a Vega 8, né? Que é o processador gráfico dos Ryzen, que é um bom processador gráfico. Já vi benchmark de Athlon, né? Rodando nativamente alguns jogos em 720p, com algumas dificuldades, mas daquele jeito, né? Pô, um processador com interface gráfica tá muito bom, né? Então tá ótimo. Então é um pouco mais barato, é uma opção, tá, de compra o Athlon. Mesmo que fala, mas Ryzen é Ryzen, sim, mas seu chipset, seu socket ele ainda continua M4. Então, mesmo que você parta, né, da estação com Athlon, você ainda pode no meio do caminho optar e fazer aí a troca por um Ryzen de respeito, aí um Ryzen muito bom, tá? Vamos lá, memórias. Vamos ao que interessa aqui das memórias. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? As que estão em OC são os limites de overclock. Então, a placa-mãe, ela aguenta você estressar sua memória até essa frequência. E o natural, né, seria, então, o 2400, tá? 2667, ela consegue também, aparentemente. Eles não têm uma legenda do porquê dessa estrelinha. Não sei se foi um erro de digitação ali na hora, né? Não tem nenhum detalhe tipo, tá com estrelinha por causa disso. Então vamos entender que 2667 está correto. Na dúvida, né, você entra então aí no site do fabricante, copia o nome da placa, taca lá, entra no site do fabricante e vê se o 2667 corresponde, tá? Então beleza, 2667 é o limite da memória de megahertz, né, de frequência. E 3200 é o limite em overclock, até onde você consegue chegar, tá? Interessante, né? Porque meu PC, ele minha placa-mãe, ela é a AGA A320M. Porém, eu não uso as memórias em 3200, porque as memórias que eu comprei, eu tinha uma, e aí eu precisava de uma segunda urgente para dar uma melhorada, e acabou que eu tive que comprar informal, né? O modelo é bem parecido, porém, uma delas está um pouco abaixo. Então eu não consigo fazer muito overclock. E outra que minha fonte está no limite, né? Se eu fizer overclock de qualquer coisa aqui, meu PC já nem liga. Então tá isso. Beleza, aqui nós temos uma segunda informação. Por exemplo, aqui ele tem as opções, né? Um pente ou 2, né, de 8 GB. Sem buffer ECC, né? Lembrando aí da aula anterior, né, que a gente entendeu lá, né, as memórias do tipo não ECC, sem o código de correção de erros. Ela também suporta... então você pode usar, né, 1 ou 2 pentes sem ECC. Você também pode usar, né, 1 ou 2 pentes de 8 GB e também um pente de 16, tá? Também não ECC, essa aqui não bufferizada. E você tem o XMP para fazer o overclock das memórias. Naturalmente ela tem então 2 sockets DDR4 em até 32 GB, ou seja, você consegue usar aqui um pente de 16 GB não ECC, 2 pentes de 8 GB e um pente de 8 GB não bufferizados, né? E ela não vai dar treta, ela não vai dar problema, né? E aqui também, natural, ela consegue aqui fazer os 2 pentes de 8 GB fechando 16 GB. Inclusive, os 2 de 8 GB é o que eu utilizo, tá? Os 2 de 8 GB não ECC. Bem, dá para usar 2 de 16? Dá, tá? Aqui ele não deixa claro, por isso que aí o site do fabricante ele começa a ser mais interessante também, né? Porque ele colocou aqui um pente de 16 GB não ECC, tá? Não sei se ele limita os 2 pentes de 16 GB por ser ECC, então teria que ser ECC para ser 2 pentes de 16 GB, ou eles só quiseram mencionar aqui que tem a possibilidade. Então, aqui a gente deixa em aberto, mas aí é uma questão de quantidade de pentes e tudo mais. Então, aqui no nosso caso, nós podemos optar sim, 2 sockets, nós podemos colocar 2 de 8 GB, podemos colocar também 2 de 16, porém, vale a pena aí dar uma olhadinha no site do fabricante. Eu tomaria esse cuidado, entendeu? Eu tomaria esse cuidado, se eu for comprar essa placa-mãe, eu tomaria esse cuidado. Aqui no exercício a gente pode deixar um pouco mais tranquilo. Então vamos lá, DDR4, nós temos 2 sockets, vou colocar aqui como SOQ, tá? Para abreviar. Além dos 2 sockets, nós temos o limite de 32 GB
tá? E vamos para a frequência. Na frequência, nós vamos ter até 2667 MHz natural. Então, 2667, vou colocar aqui N barra, né, um pipe, e o limite em overclock 3200. Então, 3200 OC. Como ficou aqui um embaixo do outro? Deixa eu ver se eu dou uma esticada. É que eu estou usando esse negocinho aqui para aumentar um pouquinho, teria que aumentar sempre em diagonal, para ficar um pouquinho melhor de ler, já que tem um pouco mais de informação. Beleza? Vamos descer essa criança aqui, né? Tem muita coisa. Tá? Então, ó, deixa eu tirar o pipe, porque realmente ele não vai se fazer por útil agora. Então, tá aqui nossas memórias, beleza? Tem mais coisas? Tem. Porém, o que eu recomendo? Descobrir as memórias. Vamos para as memórias, então. Depois a gente volta na placa-mãe e dá continuidade. Então, vamos escolher memória RAM. O que eu tenho que saber? Ela é DDR4. Então, aqui na minha pesquisa, eu já vou começar por isso. Memória RAM, DDR4. E eu vou optar pela de 16 GB, né? Para fechar 32. Vamos ver se vai ficar muito caro. Então, 16 GB. E a natural é 2667. 2667 MHz. E bem, nós temos aqui a da Husky, exatamente do jeito que a gente quer. Simples, a memória RAM está praticamente decidida já. Só vamos tirar a dúvida. Então, DDR4, 266 MHz. Né? Não é 667, mas tranquilo, relaxe, né? Esse 1zinho aqui não tá problema. 16 GB, é um pente. Então, eu vou fazer isso aqui vezes 2 na hora de comprar, né? Já que eu quero 2 pentes. Professor, mas é melhor ter o quê? 16 GB em um pente só e deixar o outro já, esperando a melhora, né? Para o mais 16 fechar 32. Ou comprar logo 2 de 8 GB e quando eu for comprar os 16 eu dou um jeito. Dou um jeito ali, vendo elas, compro as novas. Bem, a longo prazo, 2 pentes é sempre melhor, né? Se essa melhora que você está falando aí for em questão de algumas semanas, tá? Não, vou comprar essa 16 GB, mas em menos de um mês, em menos de 2 meses, eu já estou comprando a outra. Então beleza, compra uma só e tá feito. Aguenta aí, perde um pouquinho de desempenho sim, mas você aguenta aí esses 2 mesinhos. Não tem previsão? Compra 2 de 8, porque eu fiquei nessa, entendeu? Eu comprei um pente de 8 GB, falando, vou comprar outro de 8 GB em alguns meses. Não rolou, não deu certo, não teve esse upgrade aí tão cedo. Acabei comprando usado pra manter, e não foi uma decisão muito inteligente a minha. Então eu aprendi com o erro, vocês aprendem com o meu. Beleza? Vocês não precisam aprender com o erro de vocês também. Vamos lá, então aqui nós temos as confirmações, né? 266, a velocidade natural, 16 GB, não ECC, tá? DIN DDR4, com XMP habilitado, tá? Aqui a gente tem aquelas limitações de temperatura. Se você não está morando em Dubai, né, com 50 GB aí, 50 GB, eu tô louco, 50 graus Celsius, você não vai ter esse tipo de problema, né? Então tá tranquilo. Vamos lá. Aqui nós temos alguma informação, porém ela não está entregando pra gente, que é a questão do overclock, né? Até onde essa memória aqui vai em overclock. Então, para tirar a dúvida, quero saber se aqui é perfeito. Eu preciso pelo menos uma que chega a 3200. Então vamos lá. Memória Gamer Husky Gaming, né? Meio redundante. 16 GB, vou copiar tudo, inclusive o modelo, que é o mais importante disso tudo. E vamos no site do fabricante, né? Então esquece a Kabum, Magazine Luiza, Canaltech, blá 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 blá. Vamos ver se tem aqui um site do fabricante. Aparentemente não. Vamos tirar um pouco de informação. E vamos ver se tem site do fabricante. E nada. Vamos tirar mais informação. E vamos ver se a gente chega no site do fabricante. E nada. Então, aparentemente Husky a gente não consegue achar um site do fabricante com especificações técnicas, tá? Infelizmente. Dá pra gente tacar aqui então, né? Especificações técnicas para ver se a gente acha, né, alguma coisa, tá? Porém só tem loja
Então, infelizmente, a gente não vai conseguir essa informação. Mas vamos lá, né? Vamos arriscar e vai ser essa aqui mesmo. Então, a memória que a gente vai pegar vai ser a Husky HGM F002. Então, para as memórias, tá? Então, vamos aqui criar um vínculo aqui embaixo para a memória RAM. Vamos colocar RAM. Vai ser a Husky HGM, conferir aqui, HGM F002. Tá? Preciso colocar o nome desse jeito, professor? Não necessariamente, tá? Você pode deixar em aberto. Só Husky 2660 MHz também ajuda bastante. Tá? Para complementar a memória RAM, vamos lá. Aqui então vou colocar a frequência dela encontrada, que é isso daqui, tá? E aí a gente consegue fazer aqui uma ligação com isso daqui, tá? Então está batendo, está perfeito, né? Tranquilo. Deixa eu diminuir isso aqui, né? A gente não precisa aqui estar tão grande. Opa. Tá? Dá um zoomzinho para melhorar. E também ela é DDR4, porém isso aqui eu não vou colocar por enquanto. Deixa eu arrumar o restante. Ela é 16 GB, né? Vou colocar aqui pipe 2P. Vamos comprar 2 pens. E isso vai bater com isso daqui, tá? Vou mudar isso aqui só para ele não ficar tanto assim, ó. Já que isso aqui é só uma simples ligação. Aí. Tá? Esses 2 pentes também, eles batem, né, com a quantidade de sockets que nós temos. Perfeito. Tá praticamente montado aqui a questão das memórias, tá? Então bateu aqui as 3 informações que nós tínhamos que encontrar, tá? Ela é DDR4, né? Então isso aqui já estava natural, não tem erro, eu não vou nem colocar aqui, mas aqui bateu, então tá perfeito. A frequência tá ótima. Agora vamos para o processador AM4. Voltemos então para nossa placa-mãe. Questão de preço, né? Eu vou abrir aqui uma calculadora. Vamos ver como vai ficar custando esse PC. O vídeo aparentemente vai ficar bem grande, tá? Então eu vou ter que dividir isso aqui em 2 vídeos. Então R$ 289,99 vezes 2 vai dar aí quase 600, mais a placa-mãe escolhida, né? Os nossos, cadê? 499,90 mais 499,90. Né? Já batemos R$1.000 dos nossos orçamentos, tá? Então, milão PC, vamos agora pro caro, né? Vamos pro nosso processador. Então aqui nós vamos colocar aqui um AM4 processador, tá? E aqui nós vamos ter as opções. Então nós temos aqui alguns Ryzens, né? Ó, bonitinho. Se esticar bastante ali, né? A gente uma hora encontra aqui alguns Astrons também. Mas eu tô gostando dos preços, tá? Não tá ruim não, ó, esse 4.500, acho que eu vou até pegar aqui pro meu, né? Pô, um Ryzen 5 é o que eu tô precisando agora. 7 também não tá com preço ruim, 5.500 aqui é o ideal dos mundos, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui esse, eu vou precisar de um, né? Vamos economizar? Então se a gente vai economizar, a gente precisa da linha G, que é o que ficou mais caro nos últimos anos, né? Justamente pela popularização dos Ryzen através da linha G. Então nós vamos pegar aqui um desses dois. Esse já vem com cooler, então tá ótimo. Então nós optamos aqui por um Ryzen 5 4600G, tá? Vindo aqui no nosso arquivinho, o Chevette resolveu ficar acelerando na frente da minha casa agora, né? Então, entendida aqui a placa-mãe, descendo aqui no processador, tem que organizar isso aqui ainda, né? Tá meio pré-pronto. A socket a gente já bateu, tá funcionando. Núcleos e threads e o Chevette ali de fundo, né? Meu Deus do céu. Amigos, acelera aí, troca a marcha, vai pra frente. Núcleos e threads a gente vai averiguar ainda, mas o 5 a gente não tem dor de cabeça com isso, tem bastante, né? Então, acho que é 6/12, né? Aqui tem um pequeno comentário. Frequência, tá? TDP.
os bits, também que é importante pra gente, tá? O limite de memória, porém aqui nós temos aquela informaçãozinha da leitura e no caso dos Ryzen, o sufixo G, ele conota gráficos, ou seja, tem placa de vídeo gráfica integrada nele, R$ 619,99, não tá caro, tá? Ó, dá pra ver aqui por baixo. Não tá muito caro, vamos descendo. Começar aqui pela especificação. Se você não consegue decorar, essa linha te ajuda, tá? Então, Desktop Processor with Radeon Graphics, tá? Bem, 6/12, tá? De núcleo. A gente vai anotar isso aqui bonitinho depois. Aqui na questão de clock, então ele é 3.7, chegando a 4.2, tá? No Max Boost, ou seja, em overclock. Cache, tá? Ó, o cache dele tá aqui, bastante, tá? 8 megas é bastante coisa para cache. 65 watts de consumo, o que é muito bom, tá? Consome pouquíssimo. Se a gente for parar para pensar aí em alguns processadores mais bomba, né? Que consome pra caramba, principalmente aqueles i7 antigos, né? O bicho consome muita coisa. Chegando no máximo aí a 95 graus, a partir disso ele começa a entrar em modo de segurança, então ele vai desligar para evitar qualquer tipo de dano. Manter essa temperatura aqui por muito tempo é um problema, então a gente vai tentar jogar isso aqui lá para os 60, 70, que é o ideal, e o perfeito dos mundos é a casa dos 40, né? Desbloqueado, ele coloca isso por mero padrão comportamental, né, vamos dizer assim, da indústria, já que a Intel tem o costume de bloquear. Aí me deixa, só bota isso aqui só pra, ó, tá? Se você tiver na dúvida, é desbloqueado. Né? Mas isso aqui já deixou meio claro pra gente que é, né? Vamos lá, vamos descer um pouquinho. Suporte, né? Ele é 64 bits, então perfeito. Ele roda aí todos esses sistemas operacionais, né? Com suporte ao Windows 11, que é interessante, tá? Alguns, né, teriam dificuldade com isso, principalmente os mais antigos. Versão do PC Express 3.0, aceita DDR4, trabalha aí com 2 canais de memória. Velocidade máxima, perfeito dos mundos. Mesmo que eu faça overclock aí na nossa memória RAM, ele ainda vai aguentar os 3.200 MHz. E aqui ele tem o trabalho das memórias. Ou seja, se eu for trabalhar com 4 pentes, tá? Com 4/2, entre 4 e 2 slots a 2.667 MHz, que é o mínimo que a gente vai ter, né? Aqui nós temos aqui o máximo a 3.200, né? Então se eu tenho 4 slots e uso 2.667. Se eu tenho 4 slots e uso 2.993 é o limite dele. Se eu tenho 2 slots, que é o nosso, tá? E uso 3.200. Então tá perfeito pra gente. Aqui é a questão do recurso gráfico, né? Então ele tem a Radeon Graphics, 7 núcleos para GPU e a 1900 MHz a frequência gráfica das memórias gráficas para eles, né? Comunicação e outras coisas. Bem, tirando aqui já está muito a mais, né? Então vamos anotar aí o que importa. Daqui a pouco eu já vou adicionar o preço dele também. Então vamos lá. Eu vou descer. Na verdade eu vou subir isso aqui. Vamos subir isso aqui. Deixar mais perto. Perfect. Vamos. Colocar aqui mais um, né? Só que eu vou ter que mudar esse aqui, né? Não vai dar pra ser desse. Vai ter que ser assim. E aí eu boto isso aqui no canto. Estico isso aqui um pouco mais. E tá feito. Dá uma aumentadinha. Vamos lá. Bem, então nós escolhemos um Ryzen 5. Tá? Ryzen 5 4600G. Opa. 4600G, beleza. Quais informações nós temos, né? Então, já vou colocar ali que ele bate com o nosso M4, mas ele também bate com as memórias, né? Então a gente tem bastante coisa aqui para informar. Primeira coisa é a questão, então, a nossa frequência. Ela é importante, tá? Mas ela não é limitada por ninguém, então eu vou deixar fora do nosso mapa mental. Vamos só falar a questão de compatibilidade, tá? Então, na questão aqui de compatibilidade, ela bate aqui com os 3.200. Então, 3.200 MHz,
que bate com isso daqui. Vou colocar aqui uma corzinha diferente para a gente saber que isso aqui é só do processador. Então ele bate ali com o nosso limite da placa e bate também com o limite aí da nossa memória, beleza? Assim tá perfeito. Vamos lá, continuidade. Ele suporta perfeitamente o que nós queremos, né? Os 2 pentes de memória, mas aqui a gente não vai precisar. Vem com placa de vídeo integrada, então ela é compatível com o nosso AM4. Vamos acrescentar isso aqui. Opa! Ele é AM4. Né? Eu vou marcar esses pontilhados para a gente poder reconhecer eles facilmente. Né? Então, marcar aqui os pontilhadinhos, né? Para ele reconhecer ali no meio. E é isso, o nosso processador está totalmente compatível. Professor, mas a frequência e tudo mais é importante colocar? É importante, mas ela não vai ser limitada pela placa-mãe nesse sentido, né? A gente for descendo aqui, ó. CPU, ela aguenta, é simplesmente isso, ela aguenta, tá? Então não tem muito o que a gente fazer. Tá? Vamos dar uma acelerada aqui, o vídeo está ficando muito grande, né? Essa revisão aqui está ficando uma aula inteira já. Então, tá feito aqui. Vamos lá pegar o preço do nosso processador, R$ 619,90. Então, mais R$ 619,90. Né? Estamos na casa dos 1.700. Agora, o que nos resta, né? O nosso armazenamento, fonte e a... Calma aí, deixa eu lembrar. Armazenamento, fonte e... Caraca, tô esquecendo aqui. Não, armazenamento e fonte. Placa de vídeo a gente vai dispensar já por ser da linha G. Tô até olhando aqui no meu PC ver se tem alguma coisa, mas não, tá feito. E gabinete, né? Tô olhando pro meu PC aqui e não lembrei do gabinete, meu Deus do céu. Então, tá feito aí. Então, falta só esses 3 itens. Vamos lá. Pro gabinete, o que nós temos que saber? Né? Pergunta retórica, né? Não tem ninguém aqui para responder. Ele tem que ser no mínimo MATX, ou seja, qualquer coisa. Vamos pegar um gabinete aí, bem no custo, pra gente poder dar uma economizada, né? Ó, bonito, barato é o que a gente está procurando, né? Então, ó, isso aqui, R$ 79,90. Vamos só conferir, né? Ó, aquele gabinetezinho bom, aquele gabinete padrão Lan House 2010, né? Ó, tem uns detalhezinhos, mas ainda assim é uma porcaria. Não recomendo para ninguém, mas a gente está aqui numa questão de preço, né? Ó, perfeito, tá? Qual é o problema desse gabinete? Se eu der um upgrade na placa-mãe e querer uma maior, eu troco o gabinete junto, tá? Então esse aqui ele só é extremamente barato mesmo. E a fonte de alimentação ele aguenta a ATX, que é o padrão do mercado, tá? Não tem muito segredo. Mas esse aqui realmente não me interessa, tá? Realmente ele não tá muito bom. Ele deve ter aquele padrãozinho fonte em cima, o que vai ser um pouco ruim, ó. Tá? Esse aqui ele vai ser um pouquinho ruim para a fonte que a gente vai escolher. Então vamos pegar aqui, ó, um pouco mais caro, um pouco não, né? O dobro do preço, tá? Mas esse aqui, e rapaz, bem parecido com o meu. Bem parecido com o meu. Fonte embaixo, ótimo, né? Muito bom. MATX e TX para placa-mãe. Então, tem um pequeno problema ali na questão de upgrade, tá? Vamos dar uma descida. Fonte ATX, né? Não tem erro. Acho que apareceu aqui, fonte suportada. Então, tá tranquilo, vai ser você mesmo. Vai ser tu. Então, vamos acrescentar aqui nosso preço, R$ 189,90. Gabinete não é para ser muito caro não, tá? Então, mais 189. Opa! Quase estoura o orçamento. 189,90. Isso aí, hein? Isso aí. Tamo lá. Vamos para a fonte. Vamos para a fonte agora. Fonte de alimentação. Então vamos fechar aqui algumas coisinhas que já tá ficando muita coisa. Então já escolhemos aí a memória, processador, a placa-mãe. O processador já vem com cooler, então não vou fazer escolha. E escolhemos nosso gabinete. E ele bate com o MATX. Não vou nem colocar aqui porque a única informação que a gente obteve dele é isso. Fonte de alimentação. Calma aí que agora tem um segredinho. Tô olhando porque eu tô com uma sensação de que eu tô esquecendo coisa mesmo. Armazenamento, meu Deus do céu. Vamos lá. Vou pegar um SSD barato. Tá? Primeira coisa interessante pra gente olhar a nossa placa-mãe ela tem suporte ao M2, né? Olha o slotzinho aqui, ó.
M2, tá? Porém, a gente pode optar sim por um M2, ó. Ele é 500 GB, tá? Então, ó, esse aqui ele já serve pra gente, tá, ó. Esse aqui é essa marcaçãozinha aqui é a garantia. PCI Express 4.0. Na nossa placa-mãe, o PCI Express do M2, será que ele é 4.0? Vamos conferir. Cadê o armazenamento? Painel interno. Armazenamento. Um conector M2, PCI 4X, X2. Aqui são os tipos que a gente já vai conferir. Socket do tipo 3. Tá? Não fala nada, né? Ele fala, é um PCI 4X, é o tamanho, né? Não tá falando se é o 4.0. Mas aparentemente é 3, tá? Aparentemente o limite dessa placa-mãe aqui é o 3.0. Então, é isso. Vamos optar então aqui por um M2 mesmo, já que a gente já escolheu. Aqui tem o tipo, né? A Amazon não é conhecida pela sua, né, grande característica de informar muita coisa, né? Então, não tem nada aqui pra gente do tipo, o que é meio ruim na hora de comprar o M2, né? Vai que ele não prende. Então vamos de SSD mesmo. 500 GB, R$ 139,90. Tá barato, tá ótimo. Não precisa nem de conferir, tá? Funciona. Tá? Então mais R$ 139,90. Optamos aí pelo nosso SSD. Vamos fechar isso aqui. Vamos arrastar o SSD pra cá junto com a memória, processador, placa-mãe. Só fechei o gabinete mesmo. Fonte de alimentação, indo para o nosso arquivo, para a gente poder encerrar rapidinho. Fonte de alimentação, nós temos aqui o Alder Vision, né? Para a gente poder saber qual a potência mínima. Lógico que esse PC aqui não é para consumir mais do que 400 watts, tá? Naturalmente, a gente está usando um processador já com placa de vídeo integrada, memória RAM com frequências altas, mas não é muita coisa. Não tem placa de vídeo dedicada, que é quem consome pra caramba. Então, vamos lá, né? Tipo desktop, CPU, vamos ter uma. E vamos pegar aqui a Ryzen 5 5600, mas a linha G, ou não é 5600, 4600, por pouco, 4600G, tá? Aqui ele vai colocar, né, o limite de energia, então ele não é para chegar ali no 100%, vamos deixar no 90% mesmo. Memórias, duas memórias, tá? 16 GB DDR4, tá? Aqui bonitinha. Videocards, não temos. Pula. Storage 1 SSD, SATA SSD. Optical drives, né? DVD, essas coisas, não temos. PCI Express cards, não temos. Keyboards e mouse, vamos colocar aqui os gamings. Eles consomem um pouquinho mais de energia, né? Tendem a ter aquele conectorzinho de ouro, então é bom. Vamos jogar sim, e bastante. Calma lá, acho que ele quer que a gente complete alguma coisinha ainda. USB LEDs, controladores, essas coisas, não vamos ter a princípio não. Deixa quietinho aqui, tá? Fãs não vamos colocar, liquid cooling não vamos colocar, liquid cooling pump não vamos colocar, monitor vamos colocar apenas um, tá? E eu vou colocar aqui um monitor aí de LED 19 polegadas, tá? Só pra ter. Consumo 16 horas por dia e 16 horas por dia jogando, calcula pra gente. Recomendado, né? Que não mencionei. Então, 400 VA, não mais do que 192 watts esse PC consumiria. Porém, é difícil a gente achar uma fonte boa. Ele recomendou uma aqui embaixo pra gente, né? E se a gente quiser pegar uma que tem muito, né, economia, só vai ter aquelas super potentes. Então, essa aqui já tá servindo pra gente, uma 80 Plus. Vamos lá. Fonte 80 Plus. $200 watts? Eu acho que a gente não acha. Eu acho que o mínimo vai ser 400, né? Ó, acha dessas aqui, tá vendo? E aqui já é 400. Então vamos optar pela 450. 450 nós temos aqui algumas opções. Tá? Lembrando, né? Sempre optem por marcas conhecidas ou fontes que foram testadas. Então, por exemplo, Corsair
é o tipo que você não vai ter dor de cabeça. A da Pichau, não ouvi muito sobre, tá? Mas acredito que eles talvez não façam uma coisa tão ruim assim. Daria ali o braço a torcer, mas sempre pesquisa, tá? A Gigabyte também, nunca vi muita fonte dando problema da Gigabyte. Então aqui tem bastante coisa. EVGA, né? Essa aqui tem umas potentes lá em cima que, pelo amor de Deus. Então vamos optar aqui pela... Ó, essa aqui tá boa, hein? Corsair, até acima do que a gente precisa. Tá, 389. Essa aqui 500 watts e 289, né? Então vamos pegar da Pichau. Vamos pegar dela. Vamos lá, só vamos conferir algumas coisinhas. Esse aqui um pouco. Então, ela é ATX, ela entra no gabinete sem dor de cabeça. Descendo aqui um pouquinho. 80 plus bronze. 500 watts. Conectores, ela não é modular aparentemente, tá? Ela é a fonte padrãozão. Então, tem aqui os conectores, tá? Esse aqui vai ser interessante se a gente for fazer um upgradezinho, né? Uma coisa assim. Se bem que ele é um Molex. Putz, ele é um Molex. Então, essa fonte aqui tá mal. Molex e flop. Putz, por isso que ela é barata. Tá, por isso que ela é barata. O que são esses conectores, né? Pra quem não tá lembrando muito bem. Acho que não vai nem aparecer aqui, né? Porque mostrar os cabos não é vantajoso pra fonte, não. Parece uma fonte boa, tá? Não me entenda mal. É que Molex é aquele conector... Ou não, confundi com o Berg. Tá? O Molex, ele... Eu acho que eu confundi com o Berg. É esse daqui. É o Molex. Ele não é muito bom não, tá? A gente vai geralmente usar um adaptador pra ele. Eu confundi com esse daqui, tá? Que é o Berg. Que vocês não precisam nem saber pra que serve. O flop. Conector flop, ó. Flop, mesma pegada, tá? Esse daqui é o flop também? Putz, não sei, acho que é só um errinho, tá? É o flop, não sei se é o flop drive, né? Que é o que eu tô pensando, é esse aqui. Tá? Mas aí é alguns detalhezinhos de fonte, tá? O importante é que ele tem esses aqui para placa de vídeo, essas coisas. Tem o nosso ATX, tá? Tem conector SATA até não querer mais. É até estranho, né? Tem tanto conector SATA, para que aqueles 4 pinos, né? Para fonte, essas coisas. Bom, vamos com você, a gente vai economizar mesmo. Não é o perfeito, não é o melhor dos mundos, mas vai cobrir a gente. R$ 289,90. Acrescentar aqui no nosso PC. R$ 289,90. R$ 3.019,48. Montamos aí nosso PCzinho, né, barato. Então, para a prova de vocês, eu não vasculhei, né, não sucateei o negócio. Eu vou botar o limite de 2.500 para o PC barato, tá? E aí o top a gente faz depois. O PC Intel a gente não vai conseguir fazer agora, né? Já deu 40 minutos, vai dar 1 hora de vídeo já, pelo amor de Deus. Então o Intel eu gravo num segundo vídeo, meio que só pra gente complementar. Mas tá aí, ó. Isso aqui é o que levou mais tempo, tá? É o que mais pesa pra gente. O gabinete e a fonte a gente meio que foi na tendência de economia, tá? O armazenamento não tem muito o que fazer, tava barato mesmo, perfeito, então. As memórias também, as memórias foram boas escolhas, o processador a gente conseguiu pegar um muito bom, a placa-mãe de entrada também na visão de economia, então deu para montar o PC tranquilamente, a gente economizou bastante dinheiro ali, tá? E bateu, tudo bateu, isso aqui é o que mais importou pra gente, tá? Tudo bateu aqui no nosso sentido, beleza? É isso, até mais, se der a gente tenta aí fazer aí um vídeo aí depois com o PC Intel, pra tentar dar uma complementada, né? Não ficar só em um, beleza? Até mais aí e boa prova pra vocês no sábado.